Antes da queda dos grandes reinos, antes das muralhas ruírem sob a marcha das legiões sombrias, houve um tempo em que a esperança parecia extinta. O céu havia escurecido por completo, coberto por cinzas que não vinham do fogo, mas da magia corrompida. As árvores apodreciam de pé. Os rios, antes fontes de vida, carregavam morte em suas correntes. Nenhuma cidade resistia por mais de um ciclo. As fortalezas que antes protegiam as fronteiras agora eram tumbas de pedra e silêncio. Nesse cenário de ruína e desespero, não foram reis, clérigos ou magos que ergueram a última centelha de resistência. Foi um homem de mãos calosas e fala simples. Um ferreiro de vila esquecida. Seu nome era Orin. E embora os bardos cantem sobre a espada que salvou o mundo, poucos conhecem a verdade sobre como ela foi forjada, se por quem. Orin vivia em Dórien, uma vila isolada entre as colinas cinzentas, esquecida pelos mapas e abandonada pelos nobres. Era um lugar de terra dura, vento constante e noites tão frias que o metal rangia nas paredes. Seu ofício era simples, consertar ferraduras, moldar lâminas para a colheita, reforjar ferramentas quebradas. Trabalhava sozinho, sem aprendizes, sem glória. Mas cada martelada que dava era precisa, firme, como se carregasse um propósito invisível. Orin falava pouco, mas ouvia muito. Escutava as histórias dos viajantes, os murmúrios sobre cidades engolidas, sobre monstros surgidos da fumaça, sobre feiticeiros enlouquecidos pelo poder. À noite, quando todos dormiam, ele ficava acordado olhando as brasas da forja. Dizia-se que ele sonhava com algo que não sabia nomear. Algo enterrado no tempo, ou talvez no sangue. O mundo estava à beira do fim. Mas nas profundezas de Dórien, o martelo de um ferreiro continuava a ecoar, como se recusasse a aceitar o silêncio que tomava tudo ao redor. Na 12ª lua do ano cinzento, algo mudou. Um viajante chegou a Dórien. Mas não era como os outros. Ele não carregava sacos de especiarias nem falava sobre rotas comerciais destruídas. Seu manto era negro como breu, bordado com fios dourados em espiral. Seu rosto estava coberto por um capuz, e seus olhos, e dizem que não refletiam a luz. Ele pediu abrigo e foi ignorado. Pediu comida e foi evitado. Mas quando caminhou até a forja de Orin, parou diante do portão e esperou. O ferreiro olhou sem falar. E, após um longo silêncio, acenou para que entrasse. Ninguém soube o que conversaram naquela noite. Só se viu a fornalha acesa até muito depois da meia-noite, e sombras se movendo entre martelos, livros antigos e pedaços de minério escuro. Pela manhã, o estranho havia partido. Mas Orin não era mais o mesmo. Depois da visita, Orin passou a trabalhar de maneira diferente. Abandonou os pedidos dos aldeões. Já não consertava arados nem afiava lâminas de colheita. Fechou as portas da forja e desapareceu por dias nas colinas. Quando voltou, carregava uma pedra negra envolta em couro grosso. Dura como ferro, fria como gelo. Alguns diziam que era minério dos vales esquecidos, outros murmuravam que era fragmento de um cometa caído durante a primeira noite. O que se sabe é que, a partir daquele dia, Orin começou a forjar algo que ninguém havia encomendado. Trabalhou sem descanso, noite e dia. A fumaça da forja subia constante. O som do martelo ressoava como um sino em meio ao silêncio da vila. E ninguém mais viu Orin sorrir. Durante 7 ciclos da lua, a forja permaneceu acesa. O som do martelo de Orin tornou-se parte do vento, constante, implacável, como se a própria terra estivesse sendo acordada de um longo sono. Nenhum aldeão ousava se aproximar. À noite, diziam ouvir vozes vindas da oficina, embora Orin estivesse sozinho. Outros juravam ver símbolos incandescentes tremeluzindo nas paredes de pedra, como inscrições antigas voltando à vida. O minério negro não se deixava moldar facilmente. Mais de uma vez, Orin desmaiou de exaustão diante da bigorna. Mas sempre se levantava. O que ele forjava não era apenas uma arma. Era uma resposta. A um chamado antigo. A uma profecia esquecida. E quando a primeira lâmina tomou forma, a brasa da forja ficou azul. A lâmina crescia a cada batida. Mas não era uma espada comum.
Orin não seguia moldes, nem desenhos prévios. A forma da arma parecia surgir sozinha, como se fosse lembrada, e não inventada. Conforme o metal tomava forma, a vila começou a mudar. As colinas, antes cinzentas, começaram a florir em trechos isolados. Animais antes desaparecidos surgiram nos arredores. Crianças, pela primeira vez em meses, brincavam sem medo. E então veio o silêncio. Por uma noite inteira, o martelo de Orin não soou. Nenhuma fumaça saiu da forja. As portas estavam trancadas, as janelas cobertas. Pela manhã, a vila encontrou a bigorna vazia. A espada havia sumido. E Orin também. Por semanas, não houve sinal de Orin. Mas histórias começaram a surgir. Em aldeias distantes, diziam que um homem desconhecido havia derrotado sozinho uma criatura feita de névoa e osso, que surgira de uma floresta corrompida, empunhando uma espada que cortava o próprio ar. Em ruínas cercadas por mortos, alguém acendera uma chama azul que expulsara o frio. Um grupo de refugiados jurava ter sido salvo por um guerreiro de braços fortes e olhos cansados, que desapareceu assim que as ameaças cessaram. Os relatos não coincidiam nos detalhes, às vezes diziam que era um cavaleiro, outras vezes um andarilho sem nome. Mas todos falavam da espada. Ela não brilhava como ouro, nem flamejava como as armas dos magos. Seu brilho era sutil, como o de uma estrela ao amanhecer. E onde ela passava, o silêncio recuava. Quando os rumores chegaram às grandes cidades, foram tratados como lendas. Mas as muralhas começaram a ruir mais devagar. Os monstros pareciam hesitar. E, aos poucos, a resistência se reorganizou. O nome de Orin não era dito, muitos nem sabiam seu rosto. Mas a espada tornará-se símbolo de algo que o mundo havia perdido, e a possibilidade de vencer. Confrontos foram vencidos sem explicação. Tropas inteiras sobreviveram onde tudo indicava massacre. E, em todos os relatos, a presença era a mesma, de um homem solitário, com mãos firmes e olhar de quem já havia perdido muito. Um novo tipo de guerra começou, uma guerra não pela dominação, mas pela memória. A espada não era apenas arma. Era a lembrança viva de que até o menor dos homens podia alterar o destino do mundo. Com o tempo, estudiosos, magos e andarilhos começaram a investigar a origem da espada. Ela não pertencia a nenhum dos reinos antigos. Nenhum grimório a mencionava. Nenhuma relíquia se comparava a ela. As runas entalhadas em sua lâmina não pertenciam a nenhum idioma conhecido, mas todos que a tocavam diziam entender o seu significado. Diziam que a espada não matava apenas corpos, mas cortava maldições, ilusões e medos. Um mestre encantador afirmou que aquilo não era apenas aço. Era memória solidificada. Uma lembrança forjada no calor da perda. E foi nesse ponto que começaram a perguntar quem poderia ter criado algo assim. Foi no inverno mais escuro que a verdade apareceu. Um velho guerreiro, à beira da morte, foi levado a um templo nas montanhas. Com ele, estava a espada. Coberta por sangue e neve, mas ainda brilhando. Ele mal conseguia falar. Mas, antes de partir, sussurrou um nome, Vorin. Os monges que o ouviram ficaram em silêncio. Pois conheciam aquela história. Um deles fora criança em Dórien. Ele confirmou o que tantos apenas imaginavam, o homem da espada era o ferreiro da vila esquecida. E naquele momento, entenderam. A espada não havia sido feita para reis. Nem para heróis. Ela havia sido forjada por um homem comum, que conhecia a dor, o trabalho, a solidão, e que, mesmo assim, escolheu criar algo que protegeria os outros. Não por glória. Mas porque ninguém mais faria. Dizem que a espada ainda existe. Que, quando o mundo estiver novamente à beira do fim, ela reaparecerá, não nas mãos de reis, mas nas mãos de alguém comum. Alguém que, assim como Orin, saiba escutar o silêncio antes da tempestade. Hoje, os bardos cantam seu nome, mesmo sem saber sua história completa. Nas tavernas, anciãos apontam para espadas velhas na parede e dizem essa era a dele, ou mesmo quando claramente não é. Porque o que Orin forjou não foi apenas metal. Foi memória, foi esperança.
Ele provou que não é o sangue real que molda um herói, mas o que se faz quando ninguém está olhando. E talvez, em alguma vila esquecida, longe das guerras e dos tronos, uma nova forja já esteja acesa. Pois o mundo sempre precisará de alguém que não espera ser lembrado para salvá-lo. Se você chegou até aqui, é porque também sente essa chama viva dentro de você, se essa curiosidade por histórias que falam não apenas de batalhas, mas de escolhas. Se quer seguir descobrindo lendas esquecidas, ferreiros anônimos e heróis improváveis, inscreva-se no canal. Aqui, cada história é uma faísca na escuridão. E ainda temos muitas a acender.